Fala você que vai fazer a prova de escrevente do TJ São Paulo. Eu sou o professor Rafael Cenoura e eu quero te trazer hoje aqui uma dica de direito penal que eu vejo que, se você fez provas anteriores, você já percebeu que a VUNESP está mudando um pouco a forma de cobrança, né? Então ela tem cobrado direito penal de um jeito diferente, principalmente no que diz respeito à classificação dos crimes, né? E a classificação que eu queria conversar com vocês aqui hoje é a classificação relacionada ao sujeito ativo. Então tem várias classificações, vários tipos de você classificar os crimes, né? Mas a que eu quero trazer hoje nesse vídeo aqui é a classificação quanto ao sujeito ativo. Nós temos crimes que são crimes comuns, temos crimes próprios e temos crimes de mão própria. O que significa isso, pessoal? Preste muita atenção, tá? O que é um crime comum? É um crime que qualquer pessoa pode cometer. Qualquer pessoa. Eu vou dar um exemplo para você. É o crime de corrupção ativa, um crime praticado por particular contra a administração pública de oferecer ou prometer vantagem indevida, artigo 333. Esse crime, quem é que pode oferecer vantagem indevida para o funcionário público? Qualquer pessoa. É um crime comum. Não exige nenhuma característica específica do sujeito ativo. Tá? Já o crime próprio e o crime de mão própria são duas classificações que exigem uma característica específica do sujeito ativo. Como assim? Olha, o crime de peculato, um crime de corrupção passiva, um crime de concussão, são crimes que estão ali naquela parte dos crimes praticados por funcionário público contra a administração pública. Então, nesse caso, somente o funcionário público consegue praticar esse crime, né? Em regra, tá? Só funcionário público pratica esse crime, são crimes próprios. Não é qualquer pessoa que consegue praticar peculato, tem que ser um funcionário público no exercício da função ou em razão da função. Beleza, pessoal? Lógico que nesses casos de crime próprio, o que vai diferenciar o crime próprio do crime de mão própria? E aí, importantíssimo para a tua prova. Nos dois casos, eu preciso de uma característica específica do sujeito ativo, tá? Qual que é a diferença? No crime próprio, ele admite coautoria. Ou seja, essa característica específica do sujeito ativo, ela pode ser transferida, pode ser estendida para um particular, por exemplo, que pratica a conduta junto com ele. Então você imagina, por exemplo, um caso de peculato praticado por um funcionário público junto com um particular. Nesse caso, os dois responderão por peculato em coautoria. O particular, mesmo não sendo funcionário público, como ele pratica o crime junto com um funcionário público, como esse crime é próprio, essa característica funcionário público se estende para o particular. É como se os dois fossem funcionários públicos. Já o crime de mão própria não admite isso. O crime de mão própria ele não admite essa coautoria. A característica específica do sujeito ativo não é estendida para a pessoa que pratica o crime junto com ele. Não é possível, né? Então, alguém responder em coautoria com um crime de mão própria. Eu vou dar um exemplo de crime de mão própria, que cai na tua prova. É o crime de falso testemunho ou falsa perícia. Artigo 342. O artigo 342 traz lá o falso testemunho ou a falsa perícia, e só quem pode praticar falso testemunho é a testemunha. Professor, e se alguém falar para a testemunha mentir e tal, vai ser coautor de falso testemunho? Não vai, porque o crime de falso testemunho não admite coautoria. É um crime de mão própria. Só a testemunha que está lá negando, calando, faltando com a verdade, que responde por falso testemunho. Se uma pessoa, por acaso, influencia a testemunha a fazer o falso testemunho, essa pessoa pode ser partícipe. Pode estar induzindo, pode estar instigando, pode estar auxiliando, mas jamais será coautora. Então essa é a diferença entre crimes comuns, qualquer pessoa pode praticar, crime próprio, exige uma característica específica do sujeito ativo, mas admite coautoria, e o crime de mão própria, exige também a característica específica do sujeito ativo, mas não permite a coautoria. Beleza, galera? Então, se você não está inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal, né? Para você ficar por dentro de todos os vídeos. Tem vários outros vídeos aqui. Você pode pesquisar aí muitos vídeos de penal, processo penal, tudo que você precisar para escrevente do TJ São Paulo, você encontra aqui no nosso canal. Tranquilo? Vou ficando por aqui. Fecha a conta, passa a régua. Tchau e obrigado.